Na época que os lemurianos vieram para a Terra, era um povo, filhos, que trabalhava muito com magia. Era um povo de magos, né? Magos do bem, magos da ignorância, era um povo de magos. Que trabalhei, que veio para a Terra, filhos, porque queria entender como é que fazia. Entender não, se provar, queriam se testar num planeta muito jovem, que tinha energia telúrica pulando que nem feijão ou pipoca numa panela quente. A energia telúrica pulava, sabe? Muito, muito forte. E eles vieram para cá para se provar, porque eles eram mais claro que quando estiveram aqui, a ideia deles era estabelecer uma colônia e fazer do planeta novinho, planeta Terra, não era assim que era chamado, fazer uma colônia e uma filiar do planetinha deles. Infelizmente, excesso de energia com pouca capchola dá confusão. E essa confusão eles acabaram se matando. Ficou um período grande na Terra sem que a magia fosse importante. Porque aí vieram outras raças que tinham predominância da ciência e não da espiritualidade. E essas raças de predominância da ciência trabalhavam, obviamente, esse aspecto científico, matemático, exato e tridimensional. Então, a Terra caminhou por um período comprido de tempo somente dentro de regras científicas. E aí foi uma bagunça danada, os tal do Nisbiruana aí vieram, fizeram uma guerra nuclear entre eles e gerou toda aquela confusão no Oriente Médio. Pronto, a Terra parou de novo. E aí Jesus pediu para virem para cá espíritos formar uma nova colônia espiritual que iria atuar diretamente nas tribos de Homo sapiens espalhadas por todo o planeta. Terra, né? Ô, filha, você pode trazer um pouquinho de água para o preto? Tá. Obrigada. Porque a garganta do cavalinho não tá boa. Ah, sem gelo, sem gelo. Tá com febre, não pode tomar gelo. Então, ficamos, nós todos aí fomos convocados, muitos foram convocados, espíritos que estavam em planetas, que estavam passando para regeneração e que eles não encaixavam na regeneração ainda, né? Que não tinha maturidade suficiente, estavam se sentindo assim, que nem peixe fora da água, então vieram para a Terra para fazer um trabalho de assentamento, de proteção e, sobretudo, de aquisição evolutiva para os sapiens que estavam aqui na Terra. E, inicialmente, todos sabiam, viriam para cá esses fios de muitos planetas aqui, do braço de Órion, onde está o sistema solar da Terra, né? Para estimular, incentivar o desenvolvimento espiritual e racional da humanidade terrestre, que ia muito devagar, quase parando. Então, formou-se a colônia Atlântida gigantesca no plano espiritual. Mas à medida em que a arrogância, a prepotência e a falta de sentimento fraterno destes irmãos atlantes foi ganhando peso, foram se materializando e começando a encarnar através de espíritos que estavam aqui encarnados já na crosta terrestre, estes filhos da Atlântida. E nestes filhos de Atlântida começaram a encarnar lemurianos que estavam presos aqui, outras raças extraterrestres que estavam presos aqui, e também seres de capela, que já tinham passado por outras vivências da Terra e que estavam aí no caminho do meio, né? Não estavam nem para a luz, nem para a escuridão. Estavam ali, então foi dada essa oportunidade de reencarne para eles. Acontece que esses fios reencarnando aqui, os lemurianos, os nibiruanos, começaram, fios, esses lemurianos começaram a trabalhar com magia de novo, porque os atlantes trabalhavam com uma energia chamada vril, que é o fluido cósmico densificado a um nível quântico que pode ser utilizado em construções tridimensionais, mas também multidimensionais. Então, por exemplo, as doenças eram tratadas com essa energia vril.
As pirâmides eram construídas com a energia vril. Túneis que comunicavam diversos pontos, diversas colônias na Terra desses seres eram construídas através do uso da energia vril. Não é essa água do voo, essa água não é sua não, pequenininha. Então, de energia vril, certo? Só que aí a magia ignorante, a magia do mal, começou a crescer muito. E o diretrizes planetárias, ou governança planetária, a governança planetária veio e determinou, então, que viesse de outros mundos para cá o conhecimento da magia do bem, para se contrapor, anular e talvez até erradicar da Terra a magia da ignorância, a magia do mal. Olha, o menino está tirando as bolinhas das árvores de Natal lá. É o Zeca. Entenderam isso? Tá brincando. Aí, o que acontece? Você começa a ter os dois jogos. E os médiums atlantes que começaram a receber as entidades dessa magia branca, ou da magia do bem, como eu prefiro falar. Então, eles trabalhavam com 3 níveis diferentes de vibração. Trabalhavam com a vibração daqueles que pingam direto no chakra cardíaco, e os médiuns estufavam o peito, porque havia uma expansão do chakra cardíaco numa postura dos atlantes, que eram pele vermelha. Certo? E então, é o que vocês hoje chamam de caboclo. Ou pegava uma energia a mais do plexo solar, fazendo com que o médium se projetasse para frente, que é o que vocês hoje falam da corrente dos preto velho. Ou atuavam no chakra laríngeo, afinando muito a voz, que é o que vocês falam dessa corrente dos anjos, ou das crianças. Então, as 3 linhas primazes ou primárias da Umbanda é caboclo, preto velho e criança, exclusivamente, porque era o chakra que se usava laríngeo, cardíaco e gástrico, para que se pudesse fazer a comunicação e o trabalho de magia do bem contra a magia do mal. Mas, assim como a Atlântida desapareceu, o conhecimento também desapareceu. E a magia do mal ou da ignorância evoluiu para algo chamado Quimbanda. Quimbanda, que depois do segundo depois do dilúvio, que vocês conhecem, é o segundo dilúvio, mas é o que vocês conhecem, certo? Depois desse dilúvio, ela começa a se manifestar através de paranormais e médiuns nas grandes civilizações que eram os sacerdotes, as sacerdotisas, os oráculos, os profetas, mas bem antes, o profeta foi bem depois, bem antes, lá para trás, Margarete. Fenício, egípcio, toda a corrente asiática, japoneses, chineses, hindus, estes médiuns e paranormais tanto trabalhavam com a magia do bem quanto com a magia do mal, porque o ser humano é o mesmo, Margarete, não muda nada. Continua na mesma toada evolutiva. E espíritos tentando chegar em algum canto. Entendeu? Então, não havia Umbanda, havia a magia do mal e a magia do bem. Muito bem. Na África, onde aportaram os fios do sistema do dragão, os draconianos, eles estimulavam as práticas da magia do mal, da magia do sacrifício, da magia do beber sangue, da magia do sacrifício, porque eram estas as emoções que alimentavam o poder deles, como alimenta até hoje. É o que vocês chamam de emoção deletéria, é o ódio, vontade de vingança, a mágoa, a ingratidão, o ciúme, a inveja, todas essas coisas, o medo, principalmente, que são energias que você pode pegar numa régua assim para medir a energia quântica, são energias que vibram aqui, ó, perto do zero. O zero absoluto não existe, mas que vibram perto do zero. São densas, e por serem densas, ou seja, energias lentas, são as energias que esses espíritos igualmente lentos conseguem usar, se abastecem. Então você fala assim, eles comem essas energias, eles não ficam comendo,
Vou comer medo hoje de sobremesa e inveja. Não é assim. É absorção. Quer foi? Gostou, filha? Gostei. É absorção, entendeu? É manipulação. É manipulação. E até energia que mantém a estrutura molecular, multidimensional destes espíritos que estão presos na quarta encarnação, porque eles não conseguem nem encarnar. Não conseguem nem encarnar, quer dizer, eles são exclusivamente quadridimensionais. Eles fazem o mal que os mantém reféns deles próprios. Está aí a justiça divina. Querem muito conseguir encarnar espíritos deles. Por que não conseguem? Porque o mal que eles tece uma teia, uma tela tão poderosa, filho, que não deixa eles passar. Está aí a justiça divina, entendeu? Então, vocês que estão encarnados não são mago negro, não são draconiano, porque se fosse, estava lá. Vocês já estão na viradinha, ou quase. É magro, cinzento. É um draquinho. Entendeu? Entenderam isso, filhos? Então, veja. Na África, então, começa e se expande para a Europa, e na Ásia já tem, e se expande para a América. Estes rituais de sacrifício. Vocês têm aí os toltecas, que matavam seus inimigos, comiam o coração. Passaram isso para os aztecas, que quando dominaram a nação maia, passaram para eles. Mas você tem esses exemplos em um monte de lugar. Você sabe que o canibalismo existia na Terra, e ainda existe. Existe ainda ilhas de canibalismo. E não é só no mundo primitivo, não. Que eu digo de indígena. Vocês sabem, estudem, pesquisem. Existe hoje uma seita canibalista no mundo.